As obras que eu usei para fazer essa pesquisa vinha de Luiz, Emmanuel e Chico, e o título chama De Ânimo Forte. O outro livro que eu usei foi Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico também, Recomecemos. Lições para o Alto Amor, Irmãs do Fogo, Vanderlei de Oliveira, principalmente o capítulo 1, que diz assim, perdoe-se por não ser quem gostaria. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6, o Cristo Consolador, que, por sinal, recomendo sempre a todos que tiverem a oportunidade, passando por dificuldades, momentos difíceis, de recomeços de suas vidas, não podem esquecer esse capítulo. Nosso objetivo, como reflexão na tarde de hoje, é refletirmos sobre esse despertar em nós da nossa capacidade de superação de dificuldades, de momentos difíceis, em que é preciso recomeçar. E eu lembrei de uma poesia muito linda de Cora Coralina, que diz assim, recria a tua vida sempre, sempre, remove pedras, planta roseira e faz doces. O que essa poesia tem a ver com o nosso tema? Da necessidade que temos de alterar as nossas rotas para conseguirmos o recomeço. Porque, como nos dizem esses autores que eu li, só recomeça quem já começou e foi interrompido. Por isso é preciso retomar o caminho com a vontade e com o desejo e com a fé e a esperança de que dessa vez faremos melhor. Então, o nosso recomeço, na verdade, é quando nós reencarnamos, porque o Pai Criador nos deu a oportunidade de recomeçar a experiência no corpo, para que nos permita reviver caminhos e, dessa vez, caminhá-los de maneira diferenciada. Nos oportuniza a aprender, nos oportuniza a crescer espiritualmente. Mas quais seriam mesmo as nossas dificuldades para libertar a nossa alma, ou seja, fazer o nosso recomeço? As dificuldades são aquelas que nós já trazemos de outras vidas. É o dever de casa que a gente não fez. Por isso é que é difícil, porque, na verdade, dentro de nós ainda está aquela sensação de repetência, de fracasso, de não termos concluído algo que precisávamos ter feito em outras vidas. Então, agora é a repetição das lições, reencontrando o nosso passado em formas de presente. E com esse reencontro é para estarmos sempre aprendendo e recomeçando. É para isso que nós reencarnamos. E as nossas dificuldades não se prendem apenas ao que se possa pensar, encontrar os desafetos. Não, às vezes encontrar os afetos também é difícil, porque nós os encontramos, às vezes, numa condição em que a nossa possibilidade de ajudá-lo é muito pequena, porque já o fizemos tanto em outras vidas que até prejudicamos o crescimento daquela pessoa. Então, às vezes, nós reencontramos os nossos antigos afetos em circunstâncias que não nos favorecem nessa vida. E nós precisamos caminhar e seguir adiante. A grande questão do recomeço, nos falam esses autores, a grande questão da libertação das nossas almas, é que significa que essa outra tentativa, esse outro começo, não deu certo. E agora, com toda a ajuda da espiritualidade, com todos os cursos que nós fizemos do outro lado da vida, estamos recomeçando. E agora também precisamos aprender com o que deu certo e não repetir os erros de outrora. O poeta Braulio Bessa diz assim: o meu caminho e o seu caminho não são diferentes. Tem espinho, tem pedra, tem buraco para atrasar a gente. Mas não desanime por nada, porque até mesmo a topada ajuda você a ir para frente.
Emmanuel dizendo os mesmos versos. Hoje, navegamos pelo rio da vida com a canoa que construímos, com os golpes do machado dos nossos próprios atos. Que canoa que nós construímos, hein? Que canoa é essa que nós trouxemos de outra vida? Quanto a mim, eu acho que a minha eu fiz essa canoa com machado cego. Então, tem muita coisa para aproveitar, mas estamos aqui na luta, na batalha, para que dessa vez possamos construir melhores embarcações. E eu lembrei, com essa expressão do Emmanuel, que fala na canoa, naturalmente, Rita Lee, lendo Emmanuel, se inspirou, escreveu aquela linda música que diz: um filho de Deus, uma pessoa comum, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não duvido de nada, e muito menos da fé. Então, ao reencarnarmos, nós trazemos a canoa do nosso passado para remar no rio do nosso presente. É um novo ciclo de oportunidade regeneradora para as nossas almas. Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza e amor. Então, o que nós temos que entender com essa mensagem de Timóteo? Que, obviamente, nós vamos passar por dificuldades, mas que nós nunca estaremos sozinhos. Os anjos de Deus nos apoiam, os aprendizados do outro lado da vida, aquelas inúmeras lições e reflexões que nós passamos quando fomos estudar as nossas últimas vidas para o propósito desta vida agora. Então, meus irmãos, sem essa bênção de um novo recomeço, sem a bênção da oportunidade do aprendizado, das lições, dos estudos todos que fizemos, nós não saímos vitoriosos. Mas nós vamos sair vitoriosos porque não estamos sós. Porque se não fosse assim, se não fosse a ajuda da espiritualidade, o nosso preparo, a certeza dos amigos espirituais que apostaram nessa reencarnação, essa vida não seria um aprendizado, seria só uma repetição de erros que já cometemos em outrora e continuaríamos fazendo os mesmos acertos de outrora. Então, nós não teríamos condição de progredir, mas nós nos preparamos, nós temos auxílio espiritual, porque não estamos sozinhos. E eu lembrei daquele slogan maravilhoso dos Médicos Sem Fronteiras. Aguente firme, você não está sozinho. E com essas ajudas invisíveis, com esses anjos de Deus que se comprometeram, foram verdadeiros avalistas da nossa vinda, da nossa reencarnação, sim, venceremos. Emmanuel. O socorro espiritual chega a todos nós com a mesma sutileza com que os raios do sol fazem aparecer o dia. É porque, às vezes, Emmanuel nos chama a atenção a isso, porque, às vezes, a gente fica esperando aquele grande ato mágico, quando, na verdade, como a nossa irmã falou, acordar de manhã é um ato mágico. Sobreviver numa determinada circunstância que, às vezes, foi evitada e que a gente nem percebeu, é um ato mágico da ajuda da espiritualidade para conosco. E eu lembrei de um filme que chama Questão de Tempo, e ele narra a história de um jovem que descobre que é possível viajar no tempo. E aí ele enfrenta grandes questões, confusões, problemas nas suas relações afetivas, né? Mas uma grande conclusão que ele tira ao final desse processo é que ele repete o dia, primeiro, para não se estressar pelos acontecimentos que tinham estressado no outro momento, e porque ele está aqui só para apreciar o que passou despercebido pela primeira vez. Então, esse é o sentido com que Emmanuel nos fala. Porque se nós reencarnamos e vamos reencontrar pessoas, circunstâncias e situações, não é para a gente repetir as mesmas questões de outrora, mas para que a gente perceba atos
pessoas que nos passaram despercebidas em outras vidas, né? Quantas pessoas que estão ao nosso lado hoje, como pais, mães, sogros, sogra, companheiros, são aqueles amores que nós deletamos em vidas passadas, são aqueles amores que nós não observamos, pedem a nós um olhar que nós já estamos devendo de outras vidas. Então, nessa sucessão de dias, meus irmãos, nesse recomeço diário, é que nos dá a chance de refazer, reiniciar e recomeçar nossas experiências para que possamos trilhar novos caminhos. Refazer no sentido das lições que não aprendemos. Reiniciar as lições que interrompemos. E aí eu lembrei do Fernando Sabino. De tudo ficam 3 coisas. A certeza de que nós estamos começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Fernando Sabino. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada e da procura um encontro. Vamos precisar recomeçar várias vezes, inclusive nesta mesma encarnação, porque nós vamos reincidir, apesar do preparo da espiritualidade. Nós vamos novamente nos deixar contaminar pelas seduções da vida na carne. E, de repente, vamos nos confundir mais uma vez, como já nos confundimos em outras vidas. Como diz o poetinha Vinícius de Moraes, são demais os perigos dessa vida. Para quem tem paixão, principalmente se tem uma lua nova no céu. Chico diz assim, Chico Xavier, nossas viciações são como um cachorro grande correndo atrás de nós e a gente doido que ele nos pegue. O que ele está querendo dizer com isso, Chico Xavier? Que essas viciações, apesar da gente saber que podem nos fazer muito mal, cachorro tentando nos morder, ao mesmo tempo a gente se sente seduzido por elas. E são essas seduções que, com certeza, vão nos levar a esses deslizes, a essas necessidades de recomeçar mais uma vez nesta mesma vida. Vamos precisar recomeçar de novo, retomar após uma interrupção, após um momento em que nós vacilamos e agora precisamos reconstruir a partir de onde paramos. E nós recomeçamos de inúmeras maneiras, nós recomeçamos inúmeras vezes. É só pensar quantas vezes a gente recomeçou profissionalmente, desempregamos e arranjamos novos empregos. Emocionalmente, quantas vezes recomeçamos? Nossos afetos que não se cumpriram como nós gostaríamos, que aí lá na frente é que a gente vai entender por quê, mas na hora da dor realmente é muito difícil. Hermance Dufour, nesse livro que ela escreve com Vanderlei de Oliveira, diz assim, que nos momentos de recomeço é quando surgem os melhores momentos para o auto-perdão. Às vezes a gente está recomeçando em algo em relação às nossas vidas para nos auto-perdoarmos. Nos auto-perdoarmos porque às vezes a gente se cobra tanto, às vezes a gente é tão pouco amigo de si mesmo, às vezes a gente é tão bom amigo de outras pessoas, mas a gente é tão pouco amigo nosso. Então, é uma pergunta que nós temos sempre que fazer. O que o meu melhor amigo faria se estivesse comigo, ao meu lado, neste momento? E vamos fazer por nós aquilo que nós achamos que esse melhor amigo faria por nós. E continua, Hermance Dufour. Olhe para o seu momento de testemunho com coragem. Olhe para o seu momento de testemunho sem acomodação. Ou seja, coragem por reconhecermos que fizemos algo que não devíamos e que precisamos retomar o caminho, mas, ao mesmo tempo, não vamos nos acomodar. Não vamos permitir que essa nossa falha, que esse nosso deslize, que esse nosso equívoco, repetindo equívocos de outrora, não nos deixe na acomodação.
acomodação, eu já conversei aqui algumas vezes com vocês na sexta-feira, é o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E a gente sabe que os desafios das nossas vidas não são para isso. Nós estamos aqui justamente para mudar a história das nossas vidas. Emmanuel diz assim: entretanto, recomeçar é uma bênção na lei de Deus. Por quê? Porque quando nós recomeçamos, nós estamos reconstruindo aquilo que nós fizemos o contrário quanto à lei de Deus. Porque a gente sabe que não é da vontade de Deus que a gente sofre. A gente sofre porque fere as leis de Deus. Como é que é mesmo essa diferença? É assim, por exemplo, lei seca. A lei seca não existe para que alguém pegue, beba todas, pegue o carro e mate uma família. Ela existe justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Mas o que ocorre muitas vezes? Nós ferimos essas leis. Então, é só pensarmos isso nessa lei do ponto de vista espiritual, do que significa para nós ferirmos a lei de Deus. Então, nós sofremos como consequência de não termos agido da maneira correta, mas não pela vontade do Pai. Imagina, é só a gente pensar, nós, eu e vocês, somos pais tão imperfeitos, quem de nós não ficaria no lugar dos nossos filhos para eles não passarem o que eles estão passando? Todos. Todos nós. Imagine o quanto o pai também não fica feliz quando vê que a gente recomeça. É só a gente pensar na história do filho pródigo, que ele pecou contra todas as leis da época. Mas quando o pai vê que ele está em retorno ao lar, buscando esse recomeço, ele fica profundamente emocionado. Ele auxilia esse filho da maneira mais profunda que ele pode. Emmanuel diz assim, que quando Deus nos vê recomeçando, nosso Pai Criador e essa esfera de espíritos superiores, é como se ele estivesse vendo a possibilidade da espiga quando surge a sementeira. Olha que imagem linda. Quando nós ainda estamos ali, num terreno às vezes não muito propício, colocando a nossa semente, o sorriso da espiritualidade superior é pensando que há possibilidade de espigas, ou seja, aquilo vai brotar, aquilo vai crescer e aquilo vai virar uma verdadeira, não só uma espiga, mas um mundo inteiro se reproduzindo através dessa única semente. E Emmanuel continua dizendo assim, a água feita vapor repassa da nuvem para a fonte, para a riqueza da fonte, como se tudo tivesse a dizer, se queres, pode recomeçar. Essa é a mensagem desses textos todos que eu li. Se queres, pode recomeçar. Se nós decidimos hoje, agora, nesse momento, nesse salão, povoado por esses espíritos amigos que constituem a falange do Dr. Bezerra de Menezes, se nós quisermos, podemos recomeçar hoje, a partir do último instante em que a gente reconsiderou algo que tínhamos feito e não estava correto. Mas como que nós vamos fazer isso? Talvez seja a pergunta que ocorra a vocês. Todos esses textos que eu li falam em algumas coisas comuns, como, por exemplo, primeiro, aceitação. Aquela parte do Pai Nosso tão difícil da gente vivenciar, mas que a gente fala com naturalidade, né? Seja feita a vossa vontade. Joana diz que essa vontade, essa aceitação de aceitar a vontade de Deus, é uma aceitação ativa. Na verdade, não é aquela aceitação que eu digo assim, a vontade de Deus eu cruzo os braços. Não, porque é a vontade de Deus que eu recomece, eu sei que eu vou ter forças e energia suficiente para isso. E eu lembrei do cancioneiro popular que diz assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é isso que nós temos que pensar. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Continua o cancioneiro. Chorei, nem procurei esconder. Todos viram e fingiram. Pena de mim, não precisava. Porque ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Agora, dar a volta por cima que eu dei, é que eu quero ver quem dava.
É esse o sentido dessa volta por cima que nós precisamos iniciar a partir do momento em que nós tomamos consciência de que falhamos em algo, em alguma das áreas das nossas vidas. Dar a volta por cima que eu dei, eu quero ver quem dava. É isso que tem que nos animar. Isso aqui é o alto amor. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Então, como é que nós devemos encarar as circunstâncias da nossa vida? Está na minha vida, é comigo. Não pode ser com a vizinha, não pode ser com a sogra, não pode ser com a pessoa de frente, porque se chegou à minha vida é porque sou eu que preciso resolver essa questão. Às vezes a gente diz assim, tudo bem, chegou, não estou entendendo nada. Mas se eu acredito que há um Pai generoso, que me ama profundamente, que jamais me faria passar algo pelo qual eu não desse conta de passar, eu sei que eu vou ter forças, embora eu ainda não as reconheça em mim. Eu sei que eu vou ter forças, embora que eu ainda não as tenha descoberto dentro de mim. Ainda não tivesse descoberto a luz de Deus em mim. Mas esse é o meu momento. E se nada é por acaso, com certeza tudo é ensinamento. E eu lembrei do poeta Raul Seixas, que diz assim, e não me diga que a vitória está perdida, se é de batalha que se vive a vida, tente outra vez. Então, nós precisamos, meus irmãos, tentar sempre, uma vez e mais outra, e sempre com o mesmo ânimo, porque nós não podemos nos equivocar. Nós precisamos nos descartar, desapegar de aflições improfícuas. O que são mesmo aflições improfícuas? São aquelas aflições inúteis, são aquele desgaste energético que a gente acrescenta quando a gente só pensa no problema e não pensa na solução. Se perder no problema, não vai fazer com que a gente encontre a solução. Então, aquele momento em que a gente faz a entrega das nossas dificuldades na mão do nosso Pai, na mão do nosso Mestre Jesus, na mão desse amigo espiritual maravilhoso, que eu também já conversei com vocês, cujo grande tema musical é... Qual é? Quem lembra? Tema musical do nosso mentor espiritual. Pense em mim, liga para mim, manda um zap para mim, não liga para ele. Lembre que eu, há muito tempo, lhe amo e quero fazer você feliz. Né? Então, é esse o sentido da força que a gente tem que encontrar através dos nossos amigos espirituais. É preciso que nós nos desapeguemos também dessas questões de sofrimento que não nos levam a nada. E a certeza maior, meus irmãos, que deve nos conduzir, nós não estamos sozinhos. O socorro espiritual chega para nós todos, lembrando Emmanuel, com a sutileza com que o raio de sol nos atinge. Mas como é que eu faço nesse momento de muita dor, que eu estou me sentindo quase que imobilizado pelas circunstâncias? Recomendação desses livros que eu li. Crie o famoso kit de sobrevivência. Coloque nas suas mãos coisas que possam lhe ajudar. Exemplo, um bom livro dentro da bolsa, dentro do bolso. Prece todo dia. Evangelho aberto uma vez por semana, evangelho no lar, é quando as coisas estão harmônicas. Quando estão desarmônicas, é evangelho todo dia. Água fluidificada, tratamento espiritual, terapia com médicos encarnados. Mas não se esqueçam de uma terapia e uma terapêutica maravilhosa, trabalhar no bem. Esse nós não podemos esquecer. Nenhuma dor que nós estejamos sentindo não nos pode desculpar sobre o bem que nós precisamos fazer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, capítulo 6 e tem 6. Cristo Consolador, que eu falei lá no começo para vocês. Olha que lindo. Desse jeito que está escrito. Venho dizer-vos que elevem suas resignações aos níveis das suas provas, que chorem, porque a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas.
Esse é o texto do Evangelho. Que carregue os seus fardos e assistam aos seus irmãos. Porque esses que, carregando os seus fardos, assistem aos seus irmãos, são os bem-amados do meu Pai. Concluindo, eu lembrei de uma poesia linda do Braulio Bessa que chama Recomeço. E diz assim: quando a vida bater forte, sua alma sangrar, quando todo esse mundo pesado lhe ferir, lhe enganar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acertar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, quando não houver nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o braço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece por levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar, quando tudo que for real for difícil de suportar, mais uma vez, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso, meus irmãos, ter essa força e esse poder para recomeçar, como é preciso, a cada caída, nos levantar. Se ninguém engatar ré e fica difícil de voltar, remarque aquele encontro, reconquiste aquele amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, recomece, se esforce, relembre o quanto foi bom, reconstrua cada sonho, reconstrua cada dom, reaprenda quando errar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recue e pegue a sua fé e recomece novamente, crendo no amor do Pai Criador. Muito obrigada.